Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 8 de agosto. É o Dia dos Pais. Nossos parabéns a todos os pais da face da terra. Também durante esta semana, no dia 10, terça-feira, celebraremos o Dia do Diácono. E em muitas dioceses há diáconos permanentes. Às vezes também um ou outro diácono transitório. Mas os nossos parabéns também para os muitos diáconos do Brasil e do mundo inteiro. O texto do Evangelho de hoje é de João capítulo 6, versículos 41 a 51. No nosso comentário hoje vamos tomar 3 ideias fundamentais. Do Santo Evangelho, Jesus é o pão vivo descido do céu e quem dele come possui vida eterna. Encontramos aí a palavra forte de Jesus. Na primeira leitura, nós encontramos o pão dos anjos como prefiguração da Eucaristia, como alimento para o caminheiro, alimento para o caminho. E, finalmente, no texto da carta de Paulo aos Efésios, São Paulo nos diz o que significa ter vida eucarística, o que significa ser pessoa eucarística. Ele fala de desaparecer todo tipo de maldade e que todos possam viver no amor de Cristo. Vamos então ler o texto do Evangelho de João, capítulo 6, 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque ele havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como então ele pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto do Pai viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como disse no texto da primeira leitura, que é de 1 Reis, capítulo 19, encontramos Elias perseguido por Acabe e Jezabel. Acabe era o rei do reino do norte e Elias se confrontou com os muitos desmandos da administração de Acabe, sobretudo no que diz respeito à morte dos pobres, à exploração, à pauperização, ao empobrecimento dos trabalhadores e camponeses. Perseguido, os dois, o casal, queria exatamente a sua morte. Elias então foge para o deserto na direção do Monte Horebe. É quase como que uma espécie de um novo êxodo. Elias busca o Monte da Aliança, o Monte de Deus. Ele quer se refazer nas fontes, nas origens, na aliança com o Senhor.
cansado no deserto, debaixo de uma árvore, debaixo de um junípero, ele encontra um pouco de sombra, e por que não dizer uma espécie de proteção de Deus, para não morrer de fome e de sede em pleno deserto. Mas aí aparecem muitos elementos interessantes: fome, cansaço e depressão. E Elias, inclusive, pede a morte. Basta, Senhor, já não aguento mais. Aparece-lhe então um mensageiro de Deus. Elias dorme e é despertado por um mensageiro de Deus. Ele lhe oferece pão e água 2 vezes e diz: Elias, levanta-te e come. Na segunda vez, levanta-te e come. Tu tens um longo caminho a percorrer. Elias então come do pão, bebe água e com a força deste alimento celeste, ele caminha durante 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. O pão provindo de Deus, prefiguração da Eucaristia, prefiguração do próprio corpo de Cristo doado pela vida do mundo, é exatamente o pão do caminho, é o pão dos caminheiros. Jesus, no texto do Santo Evangelho, vai adiante. Os judeus murmuram contra Jesus. Assim começa o texto do Evangelho de hoje. Estes judeus não são os discípulos ou as multidões em geral. Geralmente no Evangelho de João são ou as próprias autoridades ou alguns enviados pelas autoridades. Isto é, são oponentes àquilo que Jesus prega, àquilo que Jesus faz e diz. E eles murmuram. Mais uma vez voltamos ao ambiente do deserto. No livro do Êxodo e também no livro dos Números, muitas vezes Israel murmurou. Basta recordar o texto da primeira leitura do domingo passado. Êxodo capítulo 16, a murmuração pela fome, e Deus lhe oferece o maná e as codornizes. Os judeus então murmuram contra Jesus, por quê? Porque Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ora, eles argumentam de modo muito simples. Nós conhecemos as origens de Jesus. Fundamentalmente, eles estão dizendo: há uma incompatibilidade entre a origem humana de Jesus e aquilo que ele acabou de dizer. Ele acabou de dizer que é de origem celeste. Ele provém do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Então, como ele pode ser do céu se nós conhecemos o pai dele, José, conhecemos a mãe dele, conhecemos as suas origens aqui na comunidade de Nazaré, mas aqui em Israel inteiro? Como ele pode ser do céu? Jesus então rebate: não murmureis. Só pode vir a mim aquela pessoa a quem o Pai atrai. Isto é, Deus atrai aqueles que creem em Jesus Cristo. Assim começa o catecismo da Igreja Católica. O ser humano é capax Dei, capaz de Deus, é capaz de crer. Isso não simplesmente por ele mesmo. A fé é já graça. A fé é dom de Deus. O ser humano demonstra essa abertura, mas fundamentalmente é o próprio Deus que possibilita o dom da fé. Não murmureis. Deus atrai a Jesus Cristo porque ele possibilita o dom da fé. A fé é graça e é dom. Jesus também cita Isaías 54, versículo 13. Todos serão discípulos de Deus. Aqui está o processo gradativo do aprendizado. Deus vai guiando, formando, orientando o seu povo. Para quem tem docilidade, para quem tem abertura, esse processo pedagógico, catecumenal que Deus realiza conosco é o processo de abertura para descobrirmos a identidade profunda de Jesus. O Filho provém do Pai. O Filho é descido do céu. E o Filho veio do céu e provém do Pai para fazer a sua santa vontade. É por isso que Jesus diz: quem crê já possui vida eterna.
No Evangelho de João, a incredulidade é o pecado por excelência. A fé é a abertura e é a adesão plena e totalizante ao projeto amoroso de Deus. É por isso que quem crê, quem adere a Jesus, quem se torna seu discípulo, quem caminha com ele, de fato possui vida, vida plena, vida eterna. É a ocasião para Jesus dar um passo adiante. Eu sou o pão da vida. E aí ele faz uma contraposição com aquilo que aconteceu no deserto. Os vossos pais, percebam que Jesus não diz os nossos pais. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Jesus está dizendo de algum modo que ele, Jesus, é superior a Moisés. Moisés foi o mediador do maná que Deus ofereceu no deserto. Um pão miserável, um pão de penúria, um pão provisório. Jesus é o pão verdadeiro doado pela vida do mundo. Então, os vossos pais comeram o maná, mas o maná era um pão provisório, um pão de penúria. Quando o povo entra na terra, o maná cessa de cair. E agora, de modo pleno e definitivo, o maná é pão provisório comparado ao próprio Jesus Cristo, que é o pão vivo descido do céu. Os versículos 50 e 51 são versículos fundamentais nesse texto. Os dois últimos versículos. Eu sou o pão que desce do céu. Quem dele comer não morrerá. Depois Jesus complementa agora de modo positivo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. As duas frases são em estreito paralelismo. Na primeira, Jesus diz, não morrerá. Na segunda, positivamente, Jesus diz, viverá eternamente. E o texto se conclui com uma frase que será a porta de entrada para toda a reflexão eucarística que Jesus vai fazer a partir de agora. Jesus diz, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Jesus começou tudo no capítulo 6 com o sinal do pão no deserto, a multiplicação dos pães. Depois, gradativamente, ele vai caminhando e hoje ele chegou à porta da Eucaristia. Depois, a partir daí, começam as explicações eucarísticas. Jesus é, portanto, o pão vivo descido do céu. Ele se revela plenamente como dom no sacrifício da cruz, mas ele é, ao mesmo tempo, pão eucarístico, dom do ressuscitado. São três elementos muito importantes. Jesus, pão vivo descido do céu. Jesus, pão como dom no sacrifício da cruz. Jesus como pão no dom do ressuscitado e da ressurreição. É aí que nós chegamos a Paulo. Na segunda leitura de hoje, do capítulo 4 de Efésios, São Paulo diz, olha, vocês não devem entristecer o Espírito Santo, porque nós fomos marcados com o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita plenamente em nós. E o que faz o dom do Espírito Santo em nós, já que nós somos pessoas eucarísticas? São Paulo diz, faz duas coisas. Primeiro, negativamente, deve desaparecer de nós toda amargura, toda irritação, toda cólera, toda gritaria, toda injúria, toda maldade. Quem tem o dom do Espírito Santo e quem é pessoa eucarística não pode permitir que estes sentimentos, que estas atitudes tomem conta da sua vida e do seu coração. Positivamente, Jesus diz, se vocês são verdadeiramente pessoas eucarísticas, então, vocês sejam bons, compassivos, sejam capazes de perdão e sejam imitadores de Deus. Sejam pessoas que vivem no amor, como Cristo se entregou na cruz, como oblação e como sacrifício de suave odor. Numa palavra, São Paulo está dizendo, quem tem a plenitude do dom do Espírito e quem é de fato pessoa eucarística, se afasta de toda cólera e de toda maldade e opta pela bondade, pela compaixão, pelo perdão e pela imitação de Deus. Numa palavra, como eu comecei
Agora, repito, a liturgia de hoje nos ajuda a compreender que Jesus é o pão vivo descido do céu, que dá vida eterna a quem dele comer. Segundo, a primeira leitura do livro dos Reis nos diz que aquele alimento dado por Deus é um alimento para o caminho, é um alimento para os caminheiros. E terceiro, São Paulo diz: quem tem vida eucarística, nele desaparece toda maldade, nele brota uma vida toda marcada pelo amor, pela bondade e pela compaixão. Um abraço a você, mais uma vez parabéns aos pais, fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.